Boa noite a todos. É um prazer nós estarmos novamente unidos, ainda que apenas de forma virtual, através do Facebook do Santo Espírito Joana d'Arc, para mais uma live. Essa noite nós estamos tendo o prazer de receber a nossa companheira Helenice Cavalcante, da cidade de Socorro, que vai nos falar sobre a alma é imortal. Então, para nós nos prepararmos para assistir a nossa irmã Helenice, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bondosos irmãos espirituais, nossos espíritos protetores, que nos auxiliem a bem entender as palavras da nossa irmã Helenice, e que também os espíritos a iluminem para que possa ser a palestra venha ao encontro de nossas aspirações, nossas dúvidas, nossos anseios. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Então, fiquemos então com nossa irmã Helenice. Seja muito bem-vinda, Helenice, para mais essa tarefa. Boa noite a todos. Boa noite, Roberto. Boa noite a toda a direção do Centro Espírita Joana d'Arc. É com muita alegria que a gente retorna, mesmo como disse o Roberto, sendo virtual, mas é um caminho. É um caminho. E o bom desse caminho é que nós estamos respeitando o isolamento social, o distanciamento social. E o melhor ainda de tudo isso é o fato de que a gente não vai deixar de aprender, de trocar ideias, de conversar. A tecnologia que hoje nos ampara nesse processo de distanciamento é fantástica. Tudo se usa a favor quando usado para o bem, não é? Então, queridos amigos, hoje o nosso bate-papo, né, conforme foi dito, parece ser assim um assunto muito didático, né? Nossa, será que a Helenice vai trazer conceitos, vai afirmar ou reafirmar teorias? Vejam bem, hoje é um bate-papo. Não estamos no momento, agora, nesse momento nosso, de só ficar trabalhando em cima de teoria. Vamos ter que falar um pouquinho ao coração. Há pouco tempo, nós falávamos, numa outra palestra, sobre o templo do Espírito. Templo do Espírito, o corpo. É essa matéria que ocupamos para que possamos, enfim, realizar o nosso processo encarnatório e reencarnatório. O que é a alma, então? Aí, eu vou jogar assim, alguns questionamentos para vocês. É óbvio que ninguém vai precisar ficar respondendo no chat. Apenas vamos refletir sobre esse assunto. Para nós, o que se entende por alma? O que se entende por alma? Agora eu me direciono diretamente a você. Você acredita que existe uma alma? Volto a perguntar. Você acredita que existe uma alma? Então, se essa alma existe, para que é que ela serve? Eu não vejo. Não é? Eu estou vendo a mim, diariamente no reflexo do espelho, eu estou vendo aqueles que me cercam, eu estou vendo tudo o que há grande possibilidade da internet pode nos trazer. E, finalmente, que característica você imagina que a alma tenha? Que característica você imagina que a alma tenha? E aí, para a gente poder continuar conversando sobre esse assunto, a gente resolveu, então,
pesquisar no dicionário. Toninho, depois eu gostaria que você me dissesse se está atrapalhando, que eu precisei ligar o ventilador. Pessoal, eu não sei aí em Serra Negra e nas outras localidades, mas aqui em Socorro está quente. Ô, terra quente! Eu estava acostumada com o frio de São Bernardo, que nasci lá, né? Sempre morei lá. Olha, Socorro é quente. Aqui está muito quente, agora está ainda 29 graus. Então, vamos lá. Vamos pegar um pouquinho lá no dicionário qual é a definição de alma? O dicionário mesmo, o dicionário do dia a dia. Alma é o princípio espiritual do homem que se opõe ao corpo. É um princípio espiritual do homem que é contrário, oposto ao corpo. Dá para explicar melhor? Estamos ainda na parte didática do nosso bate-papo. Tá assim. No conceito do dicionário, para fins de entendimento, no âmbito de religião, alma é a composição imaterial de uma pessoa que perdura após a sua morte. Portanto, é o espírito. Vamos lá? No conceito do dicionário, diz que é o princípio espiritual, mas que ele se opõe a nós. No conceito religioso, diz que é uma composição, ou seja, é algo que não é a mesma matéria que a gente está acostumado e que perdura após a morte do corpo, chamado espírito. Só que alma é conceituada, é utilizada em termos de nomenclatura para várias outras situações. Por exemplo, para situações de qualidades morais, boas ou más. Vamos pegar aqui um exemplo. Aquela pessoa tem uma alma nobre. Alma nobre, então significa que ela é uma boa pessoa. Porque nós aprendemos nos conceitos que vêm aí enraizados em culturas, em história passada, que ser nobre é ter uma condição maior de moralidade. E já a história provou que isso não é verdade. Mas ainda se utiliza o termo alma nobre. Falando em termos de consciência, de caráter e de sentimento, ou seja, todos no âmbito do imaterial, que é aquilo que nos forma, é a nossa personalidade. Grandeza da alma. Aí já parece que melhora, né? Uma coisa grande, potencial, forte. Porque o grande, a gente costuma usar para isso, mas tem coisa ruim também grande, né? Mas nesse caso é de hombridade, é de honradez. Num sentido figurado, quem habita algum lugar, um habitante qualquer, geograficamente falando, vou dar os números de Socorro que eu sei. Na cidade de Socorro vivem quase 40 mil almas. Esse termo existe, se utiliza. Ainda em sentido figurado, mas se direcionando na origem, na principal origem. Esse homem era a alma do movimento. Então, alguém que está à frente de algum habitante e, de repente, essa pessoa, por algum motivo, é tirada de cena. E aquele movimento, aquele lugar, aquela situação fica quebrado. As pessoas que o seguiam ficam meio perdidas. A isto se diz que aquele que direcionava era a alma daquele movimento, daquela situação. É também uma expressão de ânimo, de vida. Cantar com alma.
né? Quando a pessoa canta com todo o seu potencial, então, nossa, ela canta com a alma. Ela coloca para fora o seu sentimento. Ainda numa condição, por exemplo, de essência. O segredo é a alma do negócio. E não é que é verdade? Né? Porque se a alma, lá naquela conceituação, é o princípio espiritual, na outra ela perdura após a morte porque ela é imaterial, ela é o espírito. Tem lógica, então eu vou guardar em mim, ela é o meu eu. No âmbito, por exemplo, de um exército ou de uma força, seja ela militar de qualquer tipo, o vazio interior de uma boca de fogo, a alma do canhão. Quase não se usa mais esse termo, mas era muito utilizado para identificar quando havia uma baixa na artilharia, quando estavam se perdendo. Na música, na música. Pequeno, olha que identificação interessante. Vou dar para vocês uma definição de um instrumento musical. Pequeno pedaço de colocado no interior de um instrumento de cordas, comunica as vibrações a todas as partes do instrumento. A alma de um violino. Isso aqui é um violino. Na sua conceituação, ele tem os seus mecanismos, são feitos a partir da madeira, e a sua alma está dentro daquele que provoca a vibração que é movimentado pelas cordas. Aí, brincadeira, né? Violino tem muita alma. Aliás, todos os músicos, os instrumentos musicais têm alma. Todos eles expressam, muitas vezes, aquilo do interior daquele quem está tocando, quem o está desenvolvendo. Por exemplo, numa construção, na armação de ferro da construção, essa é uma estrutura modelada na alma, ou seja, essa estrutura tem alma, olha só, ela é a alma da construção, porque né, a base e a estrutura de ferro seguram o edifício ali construído. Na origem da palavra, que é a ciência etimologia, vem do latim animae, que significa sopro, ar, origem da vida. Olha que coisa linda, do latim. E para sinônimos da palavra alma, nós temos espírito, psique, que se transformou numa deusa. É uma história linda. Procurem a história, né, da mitologia grega sobre Psique e Eros. É linda a história. Psique, origem, vida, consciência, caráter, sentimento. Tudo isso que nós lemos em termos de definições estão aqui, no âmbito do intelecto, no âmbito da consciência, da consciência, da aprendizagem, do cognitivo, daquilo que foi estudado, foi elaborado e para nós foi trazido e hoje nós revivemos. Muitos aprendemos, né? Rememoramos. No entanto, pessoal, a palavra alma, esse termo da etimologia, né? No todo, ela vem mesmo sendo utilizada no passar da história, e não é pouca, a partir da língua grega, né? Naquele significado que nós demos: ar, sopro, vida, espírito. E aí a gente vai começar a se debruçar agora sobre a proposta dessa noite. A alma é imortal? Ela é imortal? Eu posso afirmar, a alma é imortal. Imortal. Eu posso perguntar, a alma é imortal? Eu posso ficar na dúvida, será, não será?
A alma somos nós. Ah, mas Helenice, o Espiritismo não diz que nós somos espíritos? E onde está escrito que alma não é espírito e que espírito não é alma? São apenas sinônimos que os espíritos se utilizaram na nossa linguagem da época, a linguagem que existia para que o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, pudesse trazer uma linguagem mais simples. E ele trouxe de acordo com aquilo que seria entendido. Então, agora entrando numa outra parte didática, que é o Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação espírita, a primeira obra que foi trabalhada por Allan Kardec e que possui 1019 questões. 1019 questões que foram elaboradas a partir de estudo científico, filosófico, e a abordagem desses estudos foi direcionada também para o reconhecimento e conhecimento da doutrina que Jesus nos deixou, dos seus ensinamentos, e para que a gente conseguisse entender o porquê da vida. Esse momento em que Kardec traz para nós, a partir do Livro dos Espíritos, a sua intenção é falar da imortalidade da alma. A sua intenção é falar da reencarnação, da encarnação, das causas atuais e anteriores das aflições que nós vivemos, de que os mundos são habitados por vários e vários e vários milênios, e não é só o planeta Terra, são muitos e muitos mundos habitados. Então, queridos, no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, na conceituação do que é alma, nós vamos encontrar. É um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Aí eu convido vocês para lembrar aquilo que nós lemos logo no começo. No dicionário, significado de alma, princípio espiritual do homem que se opõe ao corpo, ou seja, não é a mesma matéria. É uma matéria mais solta. Vamos usar a linguagem mais sofisticada, ela é quintessenciada, ou seja, ela é depurada. São todos os mesmos átomos, moléculas, tudo que compõe o universo. Só que ali está mais depurado, eterizado. Vamos voltar lá no conceito religioso e vamos ver. Composição imaterial de uma pessoa que perdura após a sua morte. Espírito. Voltando à resposta dos espíritos para Allan Kardec, alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório, sua capinha. Então, nós somos a nossa alma. Lindo, né? Nós somos essa essência, cantada em verso e prosa. Nós somos essa essência que sente, que chora, que sofre, que é feliz, que aprende, que se rebela, porque está em processo de autoconstrução. Exato. Nós encarnamos para progredir, mas isto não significa que a gente não vá passar por dificuldades nesse processo de progressão. Logo na segunda parte do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, para quem nunca viu, e aí vai um convite, é o primeiro livro da codificação e é aquele que nós indicamos para leitura para quem está começando na doutrina espírita.
Indicamos ele e o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Livro dos Espíritos é a parte filosófico-científica. E o Evangelho é a parte que trata do reconhecimento, através dos estudos filosóficos e científicos, da doutrina cristã, ou seja, do reconhecimento de nós mesmos e do papel que Jesus representou para nós, da grandeza que foi a presença dele aqui na Terra, desmistificando uma série de viciações e não criando uma religião, mas sim ampliando o nosso sentido de religiosidade, a nossa ligação com o eterno, com o Criador, com a essência divina. Se quiser usar o termo, a nomenclatura, com Deus. E aí esse livro é dividido em 4 partes. A segunda parte dele se chama Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. No capítulo 2, da segunda parte, que trata sobre a encarnação dos espíritos, o que significa encarnação? Entrar, tornar, habitar a carne. Todo espírito precisa do processo encarnatório e depois, quando volta as várias vezes, reencarnatório para evoluir. Evolui no mundo espiritual, mas as experiências da carne, onde a nossa cegueira espiritual é total, nos faz aproximarmos-nos daqueles a quem ferimos e daqueles que nos feriram, para que o ódio seja extinto e a gente passe a se amar como espíritos criados pelo mesmo Criador, logo na mesma fraternidade e logo irmãos na divindade. E ali, nessa parte, na questão 134, vem a questão novamente. Que é alma? Percebem que Kardec toma o cuidado de usar um pronome interrogativo, impessoal? Que é alma? Tanto pode se aplicar a pessoas ou a coisas? Então, os espíritos respondem. Um espírito encarnado, tal qual estava lá no capítulo 6 da introdução. E tem essa questão, ele pergunta: que era a alma antes de se unir ao corpo? Aí a gente volta lá naqueles questionamentos que nós fizemos logo na abertura. O que você entende por alma? Ir agora sobre isso mais? Aí. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Responde os espíritos. Espírito. É isso. E aí, no item B da mesma questão, acrescenta. Allan Kardec pergunta, aliás, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? E eles respondem, sim, as almas não são senão espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que estão aí, que povoam o universo, o mundo invisível que agora a gente não vê, a gente não consegue perceber. Porque estamos temporariamente revestidos da carne, do invólucro carnal, o corpo físico, que é o nosso templo, que é o nosso templo para que possamos evoluir muito mais rapidamente através dele, para que a gente nele se purifique e se esclareça. Olha que interessante. Aí eu volto lá nas conceituações do dicionário e vejo que no passar da história, e quando chega Allan Kardec faz esta pesquisa profunda, junto com outras pessoas, ele não faz sozinho, para não correr o risco de cometer enganos,
ou de inferir as respostas. Se utiliza de várias equipes, de pessoas, filósofos, estudiosos, pensadores, cientistas, para compor essa primeira obra, onde se obtém essas respostas. E médiuns, muitos médiuns, que na época eram chamados de magnetizadores. Pois bem, ele vem, nos traz esses conceitos, e no passar dos anos, mais do que nunca se percebe que a conceituação da linguagem grega estava corretíssima. É o mesmo que ar, que vida. É o mesmo que se falar sopro. Ainda como tradução, a sede do pensamento. Pois bem, está muito didático? Eu acho legal, porque assim a gente consegue refletir bastante, né? Vamos apimentar um pouquinho mais isso. Voltando àqueles questionamentos. Agora você acredita que existe alma? Ainda não? E nem daquela serve, né? Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação espírita, na sua introdução. Lá, Allan Kardec toma o cuidado de fazer um estudo aprofundado de toda a história da humanidade, no sentido de entendimento do que seja alma e se ela é imortal. E aí encontra-se definição de aceitação dessa teoria entre os fariseus, descendentes dos judeus, que era o povo judeu, estava entre, era uma vamos assim dizer, usando linguagem simples, era uma parte, né, religiosa dos judeus, que acreditavam, ou pelo menos fingiam, porque eles prestavam os cultos e pregavam, né, e acreditavam na imortalidade da alma, num Deus único, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Posteriormente se entendeu, e aí convite para vocês, para estudarem também, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, onde fala, né, dos destinos da alma, dos destinos, e fala também, dá uma explicação sobre reencarnação e ressurreição. Os essênios, que são entendidos como um dos povos mais evoluídos em termos de contato com o mundo espiritual daquela época, que também, né, acreditavam na imortalidade da alma e na ressurreição, e bem posteriormente, entre os filósofos gregos, Sócrates, que não deixou nada escrito, mas seu discípulo Platão veio e traz para a gente as conceituações onde Sócrates afirma que o homem é uma alma encarnada. Pois bem, meus amigos, se ainda temos dúvidas, vamos então ler essas indicações, pelo menos ler. Sócrates deixa uma das mais belas doutrinas que existe em termos de entendimento da alma e da vida futura. Allan Kardec chega mesmo a dizer que Sócrates e Platão são precursores do espiritismo. E eu não duvido, porque as filosofias são muito parecidas. Em outra obra da codificação espírita, a Gênese, no item 8 do capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, e também no item 25, nós iremos encontrar a contextualização do princípio fundamental do que é espírito, do que é alma e por que é imortal. No entendimento das palavras que está lá na Gênesis,
bíblica. Fomos criados simples e ignorantes. Os espíritos nos explicam que desenvolvemos-nos até chegar ao ponto de atingirmos o livre-arbítrio, e ao atingirmos o livre-arbítrio, tomamos posse da consciência e aí passamos a escolher entre o bem e o mal. E é nessa escolha entre o bem e o mal que nós passamos. Em uma encarnação a gente evolui, na outra a gente evolui um pouquinho mais, e assim por diante. Nós temos uma eternidade pela frente. E é na doutrina reencarnacionista encarnar, voltar à carne, estar na carne, ocupar a carne, e reencarnar, passar pelas várias experiências, o espírito passar pelas várias experiências na Terra para evoluir, que nós conseguimos, como já dissemos, estar diante daqueles que ainda são desafetos, seja que nós causamos, seja que eles nos causaram, e por conta da cegueira espiritual, ou seja, de não nos lembrarmos do que fomos em vidas passadas, poder nos reconciliar com eles. Disse-nos Jesus: antes de depositar tua oferta no altar, vai e reconcilia-te com teu irmão se tiveres algo contra ele. Vai e se entende com aquele que te feriu ou com quem você feriu. E eu não preciso, nessa encarnação, gente, tá pagando tudo que vem das outras, não. Isso não, a gente não aguenta. Deus é tão misericordioso, o Criador é tão amigo, é tão intenso. E a gente fala pai, mas a conceituação mãe também serve, não tem problema. Que ele nos ama com a nossa imperfeição, não nos cobra nada, nós escolhemos as provas que nós queremos enfrentar, não existe dele determinação alguma, como muitos apregou. Ele é amor, é bondade, é dedicação intensa, nos ama tanto, tanto, que nos aceita do jeitinho que nós somos. Apenas no altar da nossa consciência nos diz assim: o que você não quer para você, não queira para o outro. Confúcio falou isso. Jesus falou isso. O que você não quer para você, não deseje para o outro. Não faça contra o outro. Porque a lei de causa e efeito, assim citada pelos espíritos e então estudada e desenvolvida por Allan Kardec, e aí vocês vão encontrar essa informação tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, e também no livro Céu e Inferno. A lei de causa e efeito é inevitável. É ação e reação. É aquela historinha lá do atirar a bola de borracha com toda a força na nossa frente, assim, na parede, e não sair da frente, ela volta. Ela volta e te acerta, cara. É exatamente isso. Mas ele é tão bondoso que ele deixa a gente reparar devagarinho. E aí, muitas vezes o sofrimento, as aflições que nós vivemos nesta vida são exatamente resultado da mesma. Não é da outra, não. Nem da outra, da outra, da outra, da outra. Não precisa vir de longe. Basta olhar a nossa reação diante de alguém que nos fere, de alguém que nos ofende. Repara a tua reação quando alguém passa na tua frente numa fila. E aí você vai começar a entender que este eu teu, que esta reação, que é o resultado exatamente daquilo que você acha que deve ser, que você quer que seja do jeito que você quer. Quando eu falo você, é de mim que eu tô falando, tá, gente? Eu não caio fora dessa teoria, não. Quando chega nesse momento, sou eu, a minha essência, quem está falando. Tanto para o bem quanto para o mal. Para o bom e para o ruim. Para a alegria, para a tristeza, para a paz ou para o inferno interior. Ah, o inferno constrói-se dentro da gente, assim como a paz. E é ele, ou a paz, que vão nos acompanhar quando deixarmos esta matéria. Não ficaremos para a eternidade.
Esta matéria um dia se dissolverá, voltará para a natureza e nós seguiremos o nosso caminho. Então, queridos irmãos, para que a gente consiga entender as várias características da alma, é só observar as características das personalidades que a gente tem. Que às vezes a gente é um, às vezes a gente é outro, aquela coisa do humor, né? Fala-se muito em brincadeira, ai, você tem transtorno de humor, ou você é bipolar, a gente respeita isso. São doenças muito sérias. Respeitem uma pessoa depressiva. É muito triste, é muito difícil sair da depressão. Respeita aquele que sofre. Porque quando a gente estiver passando pelo sofrimento, a gente também vai querer ser respeitado. Não brinquem, não usem isso como terminologia para justificar, às vezes, um comportamento errado. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou bipolar. Não, 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 não. Quem cuida de si mesmo está se preparando para voltar bem. As características da alma, ou seja, do eu interior, dá tranquilamente para a gente perceber e trabalhar sobre elas. E aí vem a pergunta, de que jeito a gente quer voltar? A gente quer voltar em paz? Ah, eu quero voltar sem sofrimento. Você está cuidando do corpo físico, que é o templo? Que é o teu templo? Ah, vou ao médico, faço academia, faço dieta. E do corpo espiritual, você está cuidando? Que é o seu eu? Hã? É uma questão de auto-amor isso tudo. De auto-respeito. De dignidade. Porque se eu não quero sofrer, não devo fazer ninguém sofrer. Não devo causar ao outro qualquer tipo de sofrimento. E repensar as atitudes. E fazer como Santo Agostinho convite. Leiam a questão 919, se eu não estiver enganada. Se eu estiver enganada, alguém me corrija, por favor, manda no chat. Né, do Livro dos Espíritos, onde ele fala que ao se recolher para o seu leito, todas as noites ele faz uma autoanálise do seu dia. E se ele identifica que ele feriu, de maneira que for, alguém, ele imediatamente vai no dia seguinte para se reconciliar, de perdão. Porque só estando em paz ele tem condição de colocar a cabeça no travesseiro para poder buscar a Deus. É assim para todos nós. Todos os dias que nós vamos dormir, nós entregamos a nossa matéria para o repouso físico, mas nós, espírito em verdades, nos desligamos e buscamos o ambiente que nós queremos. Qual ambiente é esse? Ah, aí você escolhe. É o seu dia que vai desenhar. São suas escolhas, seu comportamento. Existe uma música que a cantora Zélia Duncan gravou em 2001, que é de autoria de Arnaldo Antunes e Pepeu Gomes. Amo Arnaldo Antunes, que poeta maravilhoso. Eu não sei se a conotação que ele dá para a poesia que essa música é relativa a isso que a gente comentou agora, que a gente trabalhou agora, que a gente desenvolveu, que a gente pensou e refletiu. Eu sei que eu amo essa música desde a primeira vez que eu escutei. Porque nos seus versos, mesmo que ele tenha, os dois tenham escrito em outra conotação, me fala disso tudo que a gente conversou. Ah, vocês já sabem que música é, né? Alma. Deixa eu tocar sua alma com a superfície da palma da minha mão. Superfície. Easy, fique bem easy. Tranquilo, né? Fique sem nem razão, da superfície, livre. Fique sim livre, fique bem, com razão ou não, aterrize. Eu vi aí aquele sopro de vida. Eu vi aí, quando escutei pela primeira vez, que quando eu aterrizo, volto para a realidade, seja no processo encarnatório, ou seja na consciência. A alma, isso do medo se acalma.
Isso da sede se aplaca. Todo pesar não existe. Exato. Porque tudo passa. Tudo. A alegria passa. A tristeza também. Alma, como um reflexo na água, sobre a última camada que fica na superfície. Crise, já acabou a crise. Acabou o temor do seu medo sem motivo. A partir do momento que eu compreendo, e na compreensão eu assimilei, morreu o medo. Não há que se ter mais medo. Há que se ter confiança. Alma, aqui do lado de fora, seu suor, o sal que sai do sol, da superfície, simples, devagar, simples, bem de leve. A alma já pousou na superfície. Quer dizer, estamos aqui. Para que estressar com o que já passou? Eu sou isso. Essa ebulição de sentimentos, mas que podem ser trabalhados no sentido da paz. Alma, daqui do lado de fora, nenhuma forma de trauma sobrevive. Simples, devagar, simples, bem de leve. A alma já pousou na superfície. Alma, deixa eu ver sua alma. A epiderme da alma. Superfície. Olha o processo encarnatório. Olha a gente se reconhecendo como ser de luz, habitando esse tempo e trabalhando a autoevolução, o autorreconhecimento. Alma, deixa eu tocar sua alma com a superfície da palma da minha mão. Superfície. Deixa eu ver, deixa eu tocar. E aí ele vai repetindo, deixa eu ver, deixa eu tocar. Deixa eu ver a sua alma. Alma. E a gente vai encerrando o bate-papo dessa noite, antes da prece inicial, convidando vocês, né, a ouvirem a canção. Toninho, só confirma se está todo mundo ouvindo. Ah, que pena. Tô cantando sozinha. Deixa eu agora. E agora, Toninho? Tudo medo se acalma, tudo de sede se apaga, todo pesar. Estão ouvindo agora? Existe alma, como um reflexo na água, sobre a última camada. Que fica na superfície, crise, já acabou livre, já passou o meu temor, do seu medo sem motivo, riso, de manhã riso, de neném. Obrigada, Carla. Superfície, alma, daqui do lado de fora, nenhuma forma de trauma. Sobrevive, abra a sua válvula agora, a sua cápsula alma, flutua na superfície, lisa, realiza seu suor, o sal que sai do sol, da superfície, simples, devagar, simples, bem de leve, a alma já pousou na superfície.
Do lado de fora, nenhuma forma de trauma sobrevive. Abra a sua válvula agora, a sua cápsula alma, tudo na superfície. Lisa, realiza seu suor, o sal que sai do sol. Da superfície, simples, devagar, simples, bem de leve, a alma já pousou. Da superfície, alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma. Nós diminuímos o som propositadamente, porque agora eu vou convidar todos vocês a fecharem os olhos, relaxarem, com essa canção gostosa, né? Essa letra gostosa do Arnaldo Antunes, do Pepeu Gomes, na voz deliciosa da Zélia Duncan. Vamos ter um outro olhar agora sobre essa canção. Vamos aproveitar esses momentos para, em fechando os nossos olhos, em relaxando, permitindo que o nosso coração fale mais alto, permitindo que o amor de Jesus nos invada a alma que agora reconhecemos que somos. Vamos, queridos irmãos, doar um pouco daquilo que temos de melhor, que é o nosso amor, que é o nosso afeto a toda a humanidade, a todos aqueles que passam dificuldades, aqueles que passam fome, aqueles que desejam, Senhor, em guerras, em conflitos, doenças, em especial aqueles que enfrentam a pandemia. Não nos esquecendo que são almas. Não nos esquecendo que necessitam de nosso aconchego. E que aqueles que têm que sair para trabalhar, aqueles que têm que estar nas ruas, aqueles que têm que, por alguma razão, buscar o outro, aqueles que estão na linha de frente, desde a portaria até o atendimento ao paciente, sejam envolvidos. E que tudo passe, Senhor, que tudo passe e que nós possamos, dessa forma, fortalecermos-nos na fé e não permitir nunca mais que em nossas vidas retorne o velho normal. Queridos irmãos, agradeço de todo o coração a paciência, as falhazinhas de áudio aqui. Um dia você é igual o meu filho caçula, que é produtor musical, entende tudo, a mãe não entende nada, mas eu quero agradecer a todos vocês a paciência, o me ouvir, trocar ideias comigo, e dizer para vocês que a palestra de hoje foi muito especial. Ela foi dedicada no meu interior, no meu coração, ao meu irmão, que está há 10 dias entubado, quase 10 dias, aliás, entubado, por conta da Covid.
Assim como meu irmão, eu sei que tem muitos irmãos, muitos pais, mães, filhos, avós, amigos queridos, pessoas que desconhecemos, pessoas que nunca ouvimos falar e passam pela torturante viagem desse vírus que mexe com a família inteira. Não é só um alguém no leito do hospital. São muitos e muitos que hoje dependem do nosso amor, das nossas vibrações. Muito obrigada, a casa de Joana d'Arc. Muito obrigada a todos vocês. Boa noite. Até a próxima.